A filosofia tem como sua origem na Grécia, por volta do século 7 a.C. O primeiro filósofo foi Tales de Mileto. O termo filosofia significa amor pela sabedoria. Esse nome foi cunhado por Pitágoras, um grande filósofo e matemático. Criaram a filosofia para questionar tudo à sua volta, fazendo com que eles pensassem sobre as respostas simplórias que tinham naquela época. E os filósofos foram os primeiros a terem essa resposta para algumas perguntas como de onde viemos, para onde vamos. Assim, com o tempo, as pessoas pararam de querer assimilar tudo a uma criação divina. Nós, alunos da Detecta Cachoeirita, vamos realizar um documentário de filosofia que foi proposto pelo professor Luiz, o qual leciona Filosofia e Sociologia para nós. Este trabalho tem como objetivo apontar como entendermos o outro a partir dos conhecimentos que adquirimos durante todo esse ano letivo. Dentre esses conhecimentos que adquirimos, temos, por exemplo, os tipos de conhecimento que estão situados dentro do campo da filosofia. Dentre os conhecimentos que temos nesses tipos, temos, por exemplo, o senso comum e o conhecimento científico. E com esses tipos de conhecimento podemos entender onde cada pessoa está situada e como ela pensa. Também temos a ideia proposta por Platão do mundo sensível e mundo inteligível, onde novamente podemos entender onde ela está situada e como ela utiliza de seus órgãos sentidos e de suas emoções. Para isso, devemos utilizar bem nossos órgãos do sentido, não somente eles, mas também utilizar de nossa percepção. Aplicar os ensinamentos de Sartre, valorizando a essência, entendendo como são constituídos os acontecimentos em nossa sociedade. O contrato social, quando foi imposto, os seres humanos tinham total ciência que eles perderiam toda a sua liberdade natural. Eles mesmo assim aceitaram. E isso marca o início da convivência e sociedade entre os seres humanos. Além desses assuntos, temos também a concepção organicista de Estado, ensinamento de Platão, que diz que todos somos importantes para a formação do Estado. Então devemos sim pensar sobre o outro, para que o Estado funcione da melhor forma possível. Devemos ser sujeitos éticos, capazes de pensar e refletir, para que assim o Estado funcione da melhor possível forma. Nesse trabalho nós vamos tratar sobre a justiça distributiva, a ideologia social, o existencialismo, a concepção organicista de Estado e o contrato social. Muitas vezes pensamos assim: por que eu devo valorizar o outro? Por que eu devo respeitá-lo? Por que eu devo fazer isso? Muitos dizem que para você ser respeitado, você primeiramente tem que respeitar. Então funciona da seguinte forma: é você conhecer, você valorizar para ser valorizado. Tem muitos estudos na filosofia que falam sobre isso. Você tem que compreender o outro. Por exemplo, quando falamos dos tipos de conhecimento, a gente sabe que na sociedade a maioria das pessoas se encontra no senso comum. Então, eu sei que aquela pessoa ela não tem um conhecimento científico, um conhecimento filosófico. Ela tem mais um conhecimento do senso comum, um conhecimento mais geral. Então, eu tenho que respeitá-la, que ela está naquela condição, daquele tipo de conhecimento que ela possui. Eu conheço as suas limitações, eu sei que o tipo de conhecimento que ela possui. Agora, quando falamos da teoria do conhecimento, alguns filósofos dizem que eles são separados como nascemos, né? Alguns dizem que nascemos com alguns conhecimentos e outros dizem que nascemos sem conhecimento nenhum e vamos adquirindo com o tempo, com as experiências da vida que temos. Agora, um filósofo que eu gosto muito, ele sempre cria um meio termo para tudo. Ele não é nem 8 e nem 80. É o Aristóteles, porque ele sempre conta o meio termo. Ele diz que nascemos com alguns tipos de conhecimentos e podemos, com o tempo, adquirir mais conhecimento ainda. Agora entendemos. Vivemos numa sociedade. Sabemos que a maioria estão no senso comum. Eu sei que poucos estão ali na parte inteligível, como na caverna, como dizia Platão. Agora eu sei que eu participo de um contrato social. Eu sei que as pessoas são assim na sociedade e ele foi criado dessa forma, de uma maneira para a sociedade funcionar. Porque senão seria uma baderna. Eu sei que existe contrato social. Ele existe de uma forma para ser mais justo, digamos. Então, eu sei, aquele outro pode ter uma dificuldade, pode ter uma condição um pouco pior, outros podem ter uma condição melhor. Então, ele encontra de uma forma de uma forma igualar essas pessoas na sociedade, para elas não se sentirem tão diferentes. Então, nós possuímos ali uma questão de, a ponto de você chegar
você diferenciar aquela pessoa pela sua religião, pelo seu tipo de música, pela sua raça, pela cor, pela raça, você é uma pessoa totalmente preconceituosa e você não está valorizando aquela pessoa e não está entendendo o que ela gosta ou o que ela é, a sua essência. Agora, dentro do contrato social também existe a moral e a ética. A moral existe aquela valorização dos valores e dos lugares. Para tudo tem um lugar certo para se fazer as coisas. E tudo existe algo como se fosse no seu subconsciente dizendo que aquilo é certo ou errado. Agora, é moral, é ético eu pegar e discriminar uma pessoa por ser de outra região ou ter uma condição pior ou melhor que a minha? Claro, claramente que não. Porque ela não nasceu escolhendo aquilo. Ela simplesmente nasceu lá e ela não escolheu, não teve como escolher isso. E a questão da moral e da ética é você saber que a sociedade estabelecida pelo contrato social é totalmente algo dividido, mesclado, mas de uma forma formal, meio que igualada. A axiologia, por exemplo, ela estuda os valores. Porque existem os valores passageiros e os valores absolutos, que podem ser estabelecidos na sociedade. Por exemplo, se você é uma pessoa que você está numa sociedade muito religiosa e católica, e você é uma pessoa que não tem religião, ou que você não acredita no Deus daquela pessoa, por uma certa forma, por você ser inserido em algum certo grupo, você pode sentir menosprezado pelos outros. E, por exemplo, temos as instituições sociais. Elas foram criadas para ser a base da sociedade. O Estado, a escola e a religião. Elas servem para você ter uma base para evoluir depois com os outros tipos de conhecimentos e com base na evolução mesmo da sociedade. Agora, digamos, a escola, a base de tudo, porque é a base dali que você vai virar um profissional ou um adulto mesmo na vida. É a partir daquela instituição. Então, a partir do momento que eu sei que aquela pessoa teve uma base, ela participou das instituições sociais, ela segue depois, ela teve a base, ela segue depois o caminho dela. Então, a partir daquele momento eu posso ter o conhecimento de aquela pessoa teve aquela base e ela quis seguir outro caminho. Eu tenho que ter essa noção, nem todo mundo segue o mesmo caminho. Porque se seguissem todos esses o mesmo caminho, muitas vezes seria por conta do senso comum. Agora, Aristóteles também falou da questão das justiças distributivas, que seria a questão de eu saber com as pessoas na sociedade, de uma forma proporcional, na questão de olhar a situação, o lugar, a proporcionalidade, você entender aquela pessoa. Por exemplo, digamos que eu tenha uma certa quantia de dinheiro. Eu tenho uma pessoa de uma certa região que elas possuem uma renda boa, elas conseguem se sustentar. Agora eu tenho outra questão de outra região, por exemplo, ela não consegue se sustentar, porque o local não é propício para isso. Digamos como se fosse um sertão do Nordeste, digamos, um exemplo. Você sabe que aquelas pessoas, ela tem a situação das pessoas, ela tem uma certa dificuldade, você tem que, de uma certa forma, ajudar essas pessoas de uma maneira desigual, para tornar de uma forma igualar com essa outra região. Um exemplo que temos hoje em dia é o que aconteceu em Mariana. As pessoas, sem escolha, acabaram perdendo suas casas por conta da barragem que estourou, por conta da lama e tal. E elas foram... a empresa teve que pagar aluguel e um salário mínimo para essas pessoas e cesta básica. As pessoas mesmo dizem, elas não queriam aquilo. Elas não escolheram aquilo. Elas não querem viver por conta das empresas. Elas querem viver com base nela. Porque na cidade onde elas moravam, na Mariana, elas tinham família, tinham plantação, tinha sua vida, tinha seu terreno, tinha tudo. Elas não escolheram ser mandadas para outra região. E muitas dessas pessoas dessa região estão acabando aqui criticando essas pessoas, tentando menosprezar elas pelo fato de elas estarem lá como se estivessem ocupando o seu lugar, tirando seu emprego, tirando seu lugar para morar. Mas essas pessoas aqui não escolheram estar aqui. Vou falar um pouco agora sobre a ideologia social. Ideologia é um conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. A ideologia pode estar ligada a ações políticas, econômicas ou sociais. Ou seja, eu tenho ali um grupo de indivíduos que de uma certa forma pensam igual. Porque é muito gratificante, digamos, podemos dizer assim, uma pessoa pensar igual a você
porque ela combina com você. Então vocês vão trocar a mesma ideia, vão combater com as mesmas ideias, debater, combater as mesmas ideias, e vão ser as mesmas conclusões, digamos. Agora, nem sempre uma ideologia é algo certo, é algo bom, porque também existiram as ideologias nazistas. E então, cabe a você olhar aquela ideologia, aquele grupo, por exemplo, um grupo político, né, como pode ser uma ligada a ações políticas, você pegar as ideias, pegar as propostas e ver se essa conclusão agregue valor e seja bom para você e para todos na sociedade. Porque eu não pode olhar individualmente para você, porque quando eu falo de valorizar o outro, conhecer o outro, você dá valor, é você entender que você tem essa dificuldade, o outro também pode ter, ou que você não tem, e o outro tem uma dificuldade. Então, o que for bom para você, tem que ser bom também para o outro. Não adianta você pegar, por exemplo, só uma ideia, isso é bom para mim. Eu não estou me importando com os outros. Por exemplo, quando se fala na construção de usinas hidrelétricas, por exemplo. Por um certo lado, é muito bom para a sociedade, porque aumenta a renda, gera energia, como eu disse, aumenta o dinheiro e tal. De uma certa forma gera empregos. Porém, a construção de uma usina hidrelétrica, ela pode inundar diversos lugares, devastar florestas, devastar plantações e populações que moram perto, por exemplo, os índios. Ou seja, eu tô ajudando de um lado, mas eu tô beneficiando de um lado, mas eu tô prejudicando o outro. Então, de uma certa forma, eu tô olhando de uma certa forma geral, mas de um jeito meio individual, digamos. Porque se eu pensasse de uma forma totalmente geral, pensando na sociedade, muitas vezes talvez nem poderíamos ter tantos avanços, como no caso da hidrelétrica, porque mesmo assim eu tô prejudicando ainda um lado. Mas é sempre bom você tirar a conclusão de uma ideologia boa para a sociedade, para o lugar onde você mora. Agora, Freud, ele tratou de estudar a mente humana. Ele tentou entender como que a nossa mente funciona. Nós temos os níveis e tal. Agora, muitas vezes, a maioria da sociedade que está no senso comum também está ali movida pelo id, que é a forte carga psíquica capaz de impulsionar de maneira instintiva e inconsciente a um fazer totalmente desmedido. Então, Freud, ele tratou de explicar por que o fato de, por exemplo, pessoas com 18 anos pagarem um seguro de carro ou de automóvel mais caro do que uma pessoa mais velha. Porque, de acordo com ele, nós possuímos o id, que é, como eu já disse, o ego, que seria a nossa identidade. O ego é o próprio eu, seria a gente, a nossa identidade. E o superego, que seria a decisão entre o que é certo e o que é errado. Dependendo das pessoas, ela tem o superego desenvolvido numa certa idade. Outros uma questão mais velha. Agora, eles pensam assim, aquele jovem acabou de tirar sua habilitação, ele ainda pode não ter seu superego desenvolvido, dependendo do seu país. Então, ele pega o geral, pega o todo e transforma em algo mais direto. Digamos que seria algo mais individual. Porque ele está dizendo como se quase todos não tivessem ainda seu superego desenvolvido. Então, por isso, pelo fato de as pessoas mais velhas pagarem mais barato no seguro. Porque como se eles tivessem um superego já desenvolvido, a questão dos valores, eles também já possuem famílias, tem algo com que se, digamos, preocupar. E algo... Isso, dessa forma. Agora, por exemplo, tem outros países que as pessoas da sociedade pensam de uma forma totalmente diferente do que outro país. Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas com 16 anos já podem tirar sua carteira de habilitação. Então, na sociedade, eles perceberam que as pessoas com 16 anos já começam ali a desenvolver seu superego. Enquanto que aqui no Brasil, por exemplo, a partir dos 18, que eles começam a achar que a pessoa começa a desenvolver seu superego. A concepção organicista de Estado. Então, Platão, ele desenvolveu também a questão do mito da caverna, onde tinha uma certas pessoas na sociedade que estavam no senso comum, que não utilizavam os órgãos sentidos da forma correta, não via a real verdade, e quanto que tinha uma pequena minoria que estava ali na parte inteligível, que seriam os filósofos.
com base nessa questão também da caverna, ele percebeu que quem deveria governar um estado seriam as pessoas que pensam, seriam as pessoas que sabem utilizar seus órgãos sentidos da forma correta, são as pessoas que estão na parte inteligível. Quem comandaria, seria o cérebro da sociedade, seriam os filósofos. Agora, o peito, quem seria a força, aquele que seria para proteger a sociedade, seriam as pessoas que têm a força, seriam os soldados, digamos, seriam a parte militar da sociedade. Agora a questão das pernas, dos pés, seriam aqueles que produzem, seria como os artesãos, os agricultores. Então, agora, seria uma forma ruim de separar uma sociedade? De acordo com Platão, seria a forma correta, porque a partir do momento que eu estou separando, eu sei que cada um tem o seu papel na sociedade. E ele deixava isso bem claro. Ele sabia que não é pelo fato de você ser um militar, ou se você não ser um agricultor, não é que você não tem a mesma importância do que o cérebro, que é os filósofos. Então ele entende, ele valoriza, ele compreende que as pessoas têm os mesmos valores, têm as mesmas funções do que todos os outros. Por exemplo, na sociedade atual, quem seria o cérebro? Seria os governadores, seria o prefeito, a questão do jurídica e tal, que vai comandar toda a sociedade. Quem seria essa parte da defesa? Seria a questão de você defender e organizar a questão da paz na sociedade. Seriam os policiais, seria a questão dos bombeiros, né? Agora, quando eu digo na questão de produção, seriam realmente as pessoas que trabalham, as pessoas que produzem, né? E tem também a questão dos mitos dos nascidos na Terra. Então, é como se fosse uma mentira necessária para poder a pessoa continuar naquela sua função, para a sociedade funcionar. Platão sabia que daquilo não era a forma mais correta de se fazer aquilo, mas era algo necessário, porque eu preciso dessa separação das três partes da sociedade para que ela funcione. Então, eu compreendo que sem aquela parte, ela não vai funcionar. A sociedade não vai durar muito tempo. Como eu já dizia na obra de Maquiavel. Então, eu parto da ideia de que eu tenho que valorizar aquela pessoa. Eu chegar nela, ó, fez um bom trabalho, a sociedade está funcionando graças a você, a gente precisa de você tem que continuar nesse cargo para a sociedade funcionar. Tanto que muitas vezes existem até que eles chamam de quando você sobe de cargo ou quando você recebe alguma honra ao mérito, por exemplo, no caso dos policiais que eles sobem de patente. Aquilo, eu acredito que seja de uma certa forma, para você ver que o seu trabalho que você está fazendo está evoluindo e que está dando resultado. Seria tipo isso. Que você vê que aquilo que você faz está dando resultado, está ajudando a sociedade, tudo. E você recebe um mérito por isso, quando você sobe de nível, quando você recebe as medalhas de honra e tudo. Agora, imagina, por exemplo, todos quisessem ser da defesa. Eu não teria a produção, eu não teria o cérebro. Agora, todos quisessem ser o cérebro. Eu não teria a produção, eu não teria a defesa. Todos querem ser a produção, eu não teria essas duas partes. Então, você tem que ter um equilíbrio. Sempre um equilíbrio de tudo, dessas três partes, para que ela funcione. Agora, quando eu falo da questão dos filósofos do tempo. Os filósofos do tempo, eles dizem que nós temos que olhar o tempo de uma forma que a gente dê valor a ela, porque eu preciso aproveitar meu tempo. Eu saber utilizar meu tempo é muito importante. Porque quando eu deixo de fazer as coisas de última hora, gera angústia, gera um certo problema para as pessoas. Então, dizem que o tempo é algo que nós devemos valorizar e saber utilizar com as pessoas que vivemos. Eu saber aproveitar que eu sei que aquela pessoa não é eterna. Eu sei que as pessoas não são eternas. Um dia elas morrem. Então eu sei que a partir daquele momento, a ideia, eu saber aproveitar o tempo é muito importante, porque, como diziam, é uma palavra que se dizia carpe diem, que seria aproveite seu dia, aproveite seu tempo. Você sabe que aquilo não é eterno, aquilo uma hora acaba, então faça da melhor forma para poder ser lembrado e você aproveitar de melhor da sua forma do seu tempo. Quando você valoriza o outro, você entende que aquela pessoa um dia pode fazer falta.
Então, ou você pode fazer falta para aquela pessoa. Então, você sabendo valorizar o seu tempo, sabendo valorizar aquela pessoa, você cria um certo equilíbrio de uma forma para você viver bem. Agora, existe uma coisa muito, eu acho um pouco ruim, na sociedade, que pode ocorrer o etnocentrismo, que seria a sobreposição de uma cultura sobre outra. Por que o fato de a minha cultura, eu achar que a minha cultura seja melhor que a do outro, e eu querer impor a minha sobre aquele tipo de cultura? Então, por exemplo, o que ocorreu na época de 1500, quando a chegada dos portugueses aqui no Brasil? Bom, aqui já tinha os índios. Os índios possuíam um costume, uma cultura, que, ao chegar os portugueses, quiseram impor a sua cultura sobre eles. Então eles perderam a questão da sua questão religiosa, a sua questão dos seus costumes e dos seus valores pelo etnocentrismo de outra cultura. Até certo ponto isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, não existe nem certo ponto. Porque não é pelo fato de o meu ser diferente, eu achar que o meu é o certo, eu vou sobrepor sobre o outro. Porque tanto que os portugueses não concordariam se chegassem os índios, por exemplo, e querer impor sua cultura sobre eles. Então você tem que entender o que você não pode fazer para o outro, aquilo que você não queira que façam para você. Agora, uma obra muito importante de Sartre, se não me engano, foi uma obra de 1945, na época da Segunda Guerra Mundial, foi o existencialismo é o humanismo, onde Sartre afirma que o homem é responsável pelos seus atos e dono do seu destino, liberdade das suas escolhas. O homem não apenas é responsável unicamente por si, mas também é responsável por todos os homens. Então ele está dizendo o seguinte: você não pode ter uma ideia comandada por outra pessoa. Você é livre para ter esse tipo de ideia. Agora, você não pode olhar, como eu disse na questão do Estado, olhar unicamente para si. Porque você sabe que uma coisa pode ser boa para você, pode ser ruim para o outro. Você tem que olhar como um todo e para todos, para você entender aquela pessoa, do que ela precisa e o que é bom para ela. Agora ele também afirma: ainda que a palavra subjetivismo possui dois significados: escolha do sujeito individual por si próprio e impossibilidade em que o homem se encontra de transpor os limites da subjetividade humana. Então a pessoa não pode se transpor sobre outra. Ela não pode transpor a ideia do outro, a questão das escolhas do outro. Ele também afirma que o existencialismo é uma doutrina que torna a vida humana possível. Ou seja, por outro lado, declaro que toda a verdade, toda ação implica em um meio, em uma subjetividade humana. Ele está dizendo que sem o existencialismo, a vida não seria possível. Porque eu tenho a questão das ideias, da existência e também da subjetividade humana. E existem dois tipos de existencialismo, só que um deles, o Sartre ele dá mais ênfase. Por exemplo, ele diz que existe o existencialismo cristão e o existencialismo ateu, que segundo ele, o ateu é o mais coerente. Entre os existencialismos, o único ponto de concordância é que ambos acreditam que a existência precede a essência, ou seja, que é necessário partir de uma subjetividade. Então eu estou dizendo que eu primeiro existo para depois ter uma essência, não que eu nasça com aquilo. Então ele afirma que o homem não é apenas responsável unicamente por si, e também é responsável por todos os outros homens, como eu já disse. A existência precede a essência, ou se quiser, que temos a partir da própria subjetividade. Quando Sartre afirma que a existência precede a essência e depende da subjetividade, entendemos que tudo que fazemos, as opiniões, dependem da subjetividade de cada um. Subjetividade é o quê? É algo que varia de acordo com o julgamento de cada pessoa, consistindo num tema que cada indivíduo pode interpretar de sua maneira, que é subjetiva. Desta forma, a subjetividade humana pode dizer respeito ao sentimento de cada pessoa como opinião sobre determinado assunto. Então, vai ter um certo tema. Cada um vai ter uma opinião sobre. Cada um vai ter uma opinião, pode ser parecida e tal, mas cada um pode ter uma opinião diferente do outro. E não é pelo fato daquela pessoa não ter a mesma opinião que a minha, que eu não tenho o direito de chegar
e querer acabar com a opinião dela e querer menosprezar ou acabar prejudicando aquela pessoa por não ter a mesma opinião. Então, como tá dizendo aqui, cada um interpreta da sua maneira. Cada um tem uma certa conclusão sobre cada tema. Por exemplo, é uma coisa que é bem, digamos que as pessoas dizem que não pode se discutir, que é nem religião, nem política, nem futebol. Porque cada pessoa tem uma opinião sobre esse tema. Por exemplo, no futebol. O meu time é melhor. Não, o meu time é melhor. Não tem como você chegar e querer, por exemplo, como acontece muitas vezes, as pessoas matarem as outras pelo fato de ela não ter a mesma opinião, de achar que o time dela também não é o melhor do que o outro. Isso é algo desumano. Não está estabelecido no contrato social isso. Quando dizemos, por exemplo, a questão da política. Eu sou de esquerda. Não, eu sou de direita. Eu sou centro. Eu gosto de um tipo de partido, eu gosto de outro. Legal, a opinião é sua. Você tem que respeitar a opinião do outro, porque a partir do momento que você respeita a opinião do outro, eles vão respeitar a sua, muitas vezes, né? Agora, a questão da religião é algo muito difícil de ser comentado entre as pessoas, porque dizemos que, por exemplo, eu chego numa pessoa que ela é muito religiosa, por exemplo, ela é muito religiosa, e eu chego, exponho a minha religião, por exemplo, eu sou budista, por exemplo. Eu exponho as minhas ideias para ela. Ela vai achar algo totalmente absurdo. Se é uma pessoa que não tem uma conclusão, não tira uma conclusão certa, não tá na parte inteligível, né? Tá ali no senso comum. Vai achar isso totalmente absurdo. Por que ele não concorda com a minha religião? Mas a minha religião é a certa. A religião dele é errada, ó. Ele é maluco, ó a religião que ele escolhe. Porque, no geral, por exemplo, aqui no Brasil é católico. Então, se você segue uma religião diferente, nossa, você é criticado, menosprezado por muitas pessoas. Agora, por exemplo, o que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, onde traficantes, que eram crentes, obrigaram, armados, pessoas de candomblé destruírem as coisas da sua religião, pelo fato de não seguir a mesma religião que ele. Então, a gente está vendo que a pessoa totalmente ela não tem um respeito. Ela não entende a subjetividade do outro e também não entende essa questão do existencialismo, da questão de ser um humanismo. Ele também diz que não somos a priori, seria a prioridade, um projeto pensado, mas que somos apenas a posteriori. Isso quer dizer que primeiro existimos e depois definimos nossa essência. Porque ninguém nasce com uma religião, ninguém nasce com uma decisão política, ninguém nasce com a questão de você gostar de um certo time. E essa essência vai ser adquirida com o tempo e de acordo com a sua subjetividade, que é a sua opinião. E, por exemplo, da ideologia de Hitler. Muitos, na sua subjetividade, acreditavam que aquilo era a coisa certa. Mas só que sabemos que ele tinha uma ideia certa porque ele tinha ali a sua ideia. Ele defendia a sua ideia. Só que o problema, ele estava querendo sobrepor sobre outra ideia, sobre outra religião, por não ser igual a dele. Então ele foi totalmente errado nessa ideia. Ele acreditava que os judeus eram um problema para ele. E tinha que ter uma raça totalmente pura e certa, uma raça que nem mesmo ele era. Então, por exemplo, ele afirma que o homem não nasce com essência alguma. Inicialmente apenas existe, apenas está aí, jogado. E só depois será alguma coisa, dependendo do que faça de si mesmo. A existência do homem é uma condição para construir-se como homem. E isto não quer dizer apenas o desenvolvimento biológico ou psíquico. O homem deve construir a partir dos seus planos, a partir da responsabilidade que tem por si e pelos demais. Esta responsabilidade faz o homem sentir-se em contato com o mundo que o cerca e ser tocado pelos problemas da sociedade. Então, a partir do momento que você está estabelecido ali no contrato social, você está estabelecido ali mesmo sem querer, naquela sociedade, com as regras da moral e da ética, questão de você ter as leis, você está jogado ali, por exemplo, você nasceu. Com o tempo, você aprende o que é certo e o que é errado. Você sabe que é errado matar, é errado roubar. Agora, vai de você querer ser qual caminho você seguir. Tanto que em debates são discutidos temas meio que polêmicos muitas vezes, na questão de, aquilo foi certo, aquilo que fez foi errado.
Se pra você aquilo tá certo, não tem outro que pode distorcer essa ideia. Porque é uma ideia sua. Mesmo que esteja errado, você tá por um lado certo porque você está tirando suas conclusões. Não, muitas vezes, você não pode tirar uma ideia querendo prejudicar outra pessoa. Aí já seria algo totalmente errado. Agora, isso, quando você é tocado pelos problemas da sociedade, você percebe como consegue perceber essa questão de... Você consegue olhar, pô, aquilo é errado, aquilo é certo, vou seguir aquele caminho, vou seguir aquela ideologia. Ah, não posso ser intolerante religioso, não posso ser intolerante com outra coisa. Por exemplo, o grande problema que temos na sociedade seria a questão das pessoas que não seriam as pessoas, digamos que conservadoras, que não aceitam, por exemplo, o casamento gay. E é algo que, por que a pessoa tá te fazendo mal? O que o fato de ela gostar de uma pessoa do mesmo sexo vai mudar na sua vida? O que aquilo vai interferir? Mesmo assim, você não tem nada a ver com isso, foi uma escolha dela, foi uma subjetividade dela. Esse é um grande problema na sociedade. Eles não sabem tirar uma conclusão de a questão da tolerância religiosa. Por exemplo, os muçulmanos são muito criticados, porque a questão de você ter uns estereótipos. Estereótipos são um grande problema na sociedade. Você achar que, pelo fato de ela ser uma pessoa daquela muçulmana, ela é uma pessoa, é um homem bomba. Se chegar perto de mim eu vou sair fora porque senão ela vai explodir tudo. É algo totalmente errado. Você pegou algo, por exemplo, você tirou uma própria dedução de algo geral, de individual, e transformou aquilo para algo geral. Agora, como o Sartre disse que existem os dois tipos de existencialismo, ele diz que quando fala na questão religiosa, do existencialismo religioso, ele compara Deus com um artífice que, ao fabricar um objeto, sabe exatamente para qual finalidade ou qual está fabricado. Ou seja, já possui uma utilidade definida. Quando eu digo, por exemplo, quando uma família muito religiosa, muito conservadora, é um menino, por exemplo, tem a questão do chá de bebê de uma criança, de um menino. Você, na hora que a partir do momento que ele nasceu, você já impõe o tipo de cor, o tipo de brincadeira, o tipo de brinquedo, o tipo de desenho, o tipo de... Enfim, do que ela vai gostar. Você está impondo aquela ideia, e se alguém fizer algo diferente, você pega um certo ponto de você ficar enfurecido com aquilo, você querer brigar com aquela outra pessoa. Tanto que quando alguém faz por exemplo, alguma coisa diferente, por exemplo, quando um menino, por exemplo, quer comprar uma boneca, aí o pai vai lá e compra. As pessoas sentem algo, nossa, aquela é algo totalmente inovador, é uma pessoa totalmente liberal, porque não é algo comum. Foi uma subjetividade da pessoa de querer deixar aquilo, de querer o filho ser livre. Ele não impôs ali algo definido a partir do momento que ele nasceu. Ele deixou o que é o certo, a pessoa vai pegar e escolher os seus caminhos. A partir do momento do que ela gosta, do que ela tira a conclusão, ela tira ali o seu caminho definido. Agora, o que Sartre ele diz que ele acha mais o certo é a questão do existencialismo ateu. Dito por Sartre, como o mais coerente, por ele definido, declara que Deus não existe e que a existência precede a essência. Desse modo, primeiro é necessário o ser existir para só depois poder ser definido como qualquer conceito. Isto é, significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e somente depois se define. Logo, não há natureza humana, visto que não há Deus, artifício, para concebê-la. Sendo assim, o homem é simplesmente aquilo que ele faz de si mesmo. Não sendo nada mais do que isso, o homem é, antes de tudo, um objeto que vive subjetivamente, nada existe anteriormente a ela, de modo que o homem será, antes de qualquer coisa, aquilo que ele escolher ser. Assim como o primeiro esforço do existencialismo, segundo Sartre, é o de colocar o homem do domínio do que ele é e o de lhe atribuir a toda a responsabilidade de sua existência. É como eu falei, você nasce, você deixa ele escolher o caminho que ele vai seguir. Porque ele tem que tirar suas próprias conclusões do que é certo e o que é errado, do que ele quer pra ele mesmo. Porque algum ele não vai querer pra si próprio. Por exemplo, o que acontece as pessoas dizem que nascem em corpo errado. Às vezes a pessoa nasce como um homem, mas pra ela é uma mulher. E ela teve essa conclusão, ela tirou, foi algo dela, foi algo do pensamento dela.
Foi definido por ela a subjetividade dela de querer não ser aquela pessoa e ser outra pessoa. Não tem ninguém chegar, ah, não, você não vai ser assim porque você está difamando a igreja, difamando a sociedade, isso é um absurdo. Porque a opinião dela, se alguma coisa acontecer com ela, vai ser o problema dela. Você não tem nada a ver com isso. Tanto que se você quiser isso pra você, você vai achar muito ruim que os outros façam o que você está fazendo com ela. Então, pra você ter respeito, você tem que respeitar o outro. Porque respeito é para quem tem. E tudo se começa pelo respeito. E é assim que a sociedade vai funcionar. Olá, nós vamos falar sobre a proposta desse trabalho, desse vídeo, que é conscientizar as pessoas, falar a importância de respeitar os indivíduos na sociedade e o que vai gerar se você não acabar respeitando o outro. Por isso que é sempre bom manter o respeito e tolerar o outro, porque a mesma coisa que a gente vai fazer com o outro, a gente vai receber de volta. E a gente não quer isso, senão o mundo não vai ficar bom. Então, é disso que a gente vai tratar nesse trabalho. Um dos exemplos que nós podemos usar no campo da filosofia é o mito da caverna, onde os indivíduos não pensam que fazem sobre as suas ações e acabam matando o seu semelhante por ele tentar trazer uma verdade, que ele foi para fora da caverna e tentou mostrar que o que eles viam não era realmente aquilo. E isso é um belo exemplo de tolerância que ele não tem com o seu companheiro, e é por isso que nós devemos aprender sobre o outro. Nós podemos relacionar isso com um assunto de verdade, porque a verdade dos dois, nenhuma delas é errada ou certa. A verdade dos indivíduos dentro da caverna, que são seres comuns, é que as sombras que estavam na caverna eram coisas de Deus, coisas do tipo. Aí chegou um indivíduo que era amigo do saber, que estava movido pela parte racional, que veio com a verdade da ciência. E eles acabaram brigando porque um não aceitava a verdade do outro. Isso mostra como você não entendeu o outro, grandes conflitos no mundo. E Platão, vendo isso, ele até criou uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta era que Platão criou um sistema onde as pessoas teriam que seguir regras para que elas agissem no caminho certo, sem que elas precisassem pensar sobre. Elas não teriam que estar na sua parte racional, elas teriam que estar na sua parte sensível, só que haveria leis que iam forçar essas pessoas a seguirem um certo caminho, que no caso seria tratá-los iguais, igualmente, para que eles tornassem os iguais. Um exemplo que a gente pode dar também do cotidiano é a intolerância LGBT, porque uma pessoa radical, ela não consegue compreender um amor que duas pessoas homossexuais têm, por exemplo. Eles acham que essa verdade, esse amor que duas pessoas homossexuais têm, é diferente do amor que ele e outra pessoa do sexo oposto pode ter, por exemplo. Por isso que eles acabam brigando, gerando muitas discussões, em muitos casos até morte. Por causa que eles não combinam com as duas verdades, elas não combinam, elas batem e acabam gerando discussões. Uma coisa fundamental é uma instituição social, a igreja, porque na maioria das vezes ela é conservadora. E ela acaba apoiando esse radicalismo, por exemplo. Na maioria dos casos, não é sempre, mas acontece bastante. Como que já foi dito, foi possível observar que é sempre importante você não praticar desrespeito na sociedade, pois esse desrespeito que o indivíduo pratica podem causar holocaustos, assim como ocorreu na Alemanha nazista, ou um indivíduo pode sofrer depressão por causa dessa discriminação. É sempre importante lembrar, como eu disse, de não fazer essa discriminação exteriormente, porque ela pode causar guerras ou outras coisas, conflitos, essas coisas. Também vale a pena lembrar que é sempre importante entender sobre o outro antes de você julgar ele, porque você não pode julgar alguém pelas coisas, por ele ser homossexual, por exemplo. Você não pode julgar um homossexual por ele ser homossexual. Você entender a ideologia dele, como ele age e como ele pensa. Porque como ele ser homossexual não define o caráter dele. O que define é como ele pensa e como ele age. Então, ou seja, você não pode definir uma pessoa antes de conhecê-la. Gente, você tá voltando cansado do trabalho ou usar essa daqui mesmo? E no ônibus lotado, etc.
você nota que um assento fica vazio no ônibus e você ocupa imediatamente. Só que no próximo ponto, uma pessoa com necessidades especiais entra e você percebe que ninguém se deu o assento preferencial para ela. Primeiro, tentaria conversar com a pessoa que fosse dando no assento preferencial, se ela é liberada. Caso ela negasse, seria eu para ela. E você concorda que, diante desse tipo de situação, a gente tem que fazer uma reflexão sobre os nossos próprios valores, sobre moral e ética? Sim. E se portar como o outro, Pensando de um modo geral, sim. Obrigada. Diante de uma situação do cotidiano, que você está no mercado e você nota, ou numa bilheteria, no cinema, alguma coisa assim, você nota que uma pessoa está furando a fila. O que você faria? Tentaria alertar a pessoa, ficaria na sua? Eu ficaria na minha. Cada um age tem a sua consciência ética e moral, está dentro da ética e moral. Dentro da ética e moral, a pessoa já tem a sua concepção. Ou seja, a partir do momento que ela está furando o fila, ela não tem ética e moral. Até onde você acha que o outro se envolve na sua vida? Até onde o outro ele participa da sua vida? Uma pessoa te conhecida. Conhecida? 50%. Dentro do estudo da filosofia existe a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento é que todos nós assumimos como uma folha em branco. Sempre adquirindo conhecimento através das experiências. E dentro das instituições sociais, das escolas, existe muito esse aprendizado com o outro. Então, além das crianças aprenderem muito com os professores, eles aprendem muito um com os outros. Então, a própria criança que ela não conhece, interagindo ali, brincando com alguma coisa, elas aprendem entre si. Aí, entre essas coisas, também entra o estudo da percepção e da sensação, que são dentro da sensação de conhecer o outro, de conviver com o outro, e a percepção que você tem com ele também é uma forma de aprendizagem. Então, o outro participa da sua vida de uma forma extremamente indireta, que agrega em você extremas grandes coisas, tipo, futuras, desde a escola. Ele sai andando pela rua, encontrar uma carteira. Você não sabe de quem é, você só encontrar lá. O que você faz? Bom, caso eu deveria poder se informar porque ele devolver pro dono, certo? Correto. E você considera isso correto? Com base em que você considera isso correto? Como não é mesmo? Então eu acho que a pessoa deve ir de volta para pensar no outro. Sim. Obrigada. Você está voltando para a sala de trabalho, no ônibus cheio, no horário de pico, e você nota que o assento está vazio aí. E você ocupa o assento. Só que no ponto seguinte, uma pessoa com necessidade especial e ninguém cede o assento preferencial. Ah, não, independência tem pessoal que sabe que faz. O correto é a gente demandar, né? Ceder o assento. Eu acho que é o que eu faria na situação. Esse seria o correto para você. O correto com base em base em que é uma pessoa que necessita mais do que eu, né? Independente da minha situação, quem depende mais do assento é a pessoa. Você concorda que a gente tem que ter sempre essa preocupação com o outro? Sim, com certeza. Pode começar. Você nota que uma pessoa está fora de uma fila que você está e ou bilheteria no mercado. Bom, eu começava, tipo, criar um diálogo, sabe? Uma pessoa, ela furou a fila, sabe? Tipo, criar o alvoroço, pra aquela pessoa se tocar, que ela não pode fazer isso, porque ela tá faltando crítica, né? Ela tá, tipo, roubando um tempo que a pessoa... As pessoas ficavam esperando ali. Sim. E você acha que esse tipo de alerta ou aviso para a pessoa vai ajudar ela no futuro, assim, vai recompor a própria moral dela? Então, acho difícil, hein? Porque se mudar o caráter da pessoa, a atitude dela já é muito complicada. Os valores de cada um. Sim, porque vem de berço. Como você cresceu com aquilo, então é muito difícil de modificar. Pode até acontecer, não querendo generalizar, sabe? Mas pode ser que só não muda. O senhor já ouviu falar? Não? A sensação é basicamente como você acha que o mundo é. É o que você acha que ele é. Que você vê sobre ele. E a percepção é o que eu colocou.
meio que estabilizam após você ter sofrido algo. Você tem a sensação de que aquilo vai te fazer mal, mas aí você faz, aí você percebe que aquilo não te fez mal. Eu queria saber, a minha pergunta é que, digamos, você está à noite na rua e você vê uma pessoa com uma coisa estranha e se disseram que não muito afetou a sociedade, qual seria a sua reação? Bom, se ela não estivesse fazendo nenhum mal pra mim, eu andaria normal. Eu continuaria andando normal, não aconteceu nada comigo. Mas se ela fizesse algum mal pra mim, aí eu seria me sentir incomodado. E a primeira reação que você teria ao ver? O que você pensaria sobre a pessoa, primeiramente? Não, eu ia ficar espantado. Se fosse algo novo pra mim, como você acabou de falar, se ela tivesse vestido estranha perante a cidade, eu me senti meio... Eu senti meio estranho, porque não é uma coisa que a gente está acostumado a ver. O meu tema do trabalho é sensação-percepção. A sensação é como que você acha que o mundo é. O que você, assim, é o que você pensa sobre ele, sabe? Mas é algo concreto. O mundo atual ou o mundo do meu tempo? Não, qualquer ação do mundo, sabe? Aí, a percepção é basicamente algo percepcionado. Que você percebe que aquilo era. Por exemplo, era, realmente você pensava que não era. Aí a pergunta que eu queria fazer pra senhora é, tipo, qual a sua reação ao ver uma pessoa mal na rua ou precisando de ajuda? Ajudar. Socorrer. E após você ter ajudado, digamos que a pessoa lhe faça algum mal. Após você ter ajudado ela, qual seria a sua percepção sobre isso? Você voltaria a ajudar alguém na rua ou não? Acho que muito também teve isso aí. Qual seria basicamente a sua percepção sobre o que aconteceu? De repente, cada ser humano tem uma reação. Eu te amo. Cada ser humano tem uma reação. Então, não é pelo fato de a pessoa ser mal agradecida, eu continuar não ajudando. Eu queria sempre de ajudar. Muito obrigada. De acordo com os vídeos apresentados, podemos observar a divergência nas opiniões das pessoas em situações cotidianas, né? Podemos tomar o exemplo da senhora que, em uma simples fila, onde há um intruso, né, alguém que entrou ali, ela decide não fazer nada, ela decide ficar quieta. Enquanto, por outro lado, há o homem que foi entrevistado, né, outra pessoa entrevistada, que ele decide fazer a pessoa ficar incomodada e tentar fazer com que ela se sinta que não está fazendo certo. Podemos ver a divergência nesses dois casos e também podemos observar que há a presença que há falta, na verdade, do conhecimento sobre filosofia nas pessoas entrevistadas. Como podemos ver no exemplo, onde a Júlia está tentando explicar alguns conhecimentos da filosofia para uma senhora no banco da escola.